Porque a maçonaria. Por irmão Marques J. A maçonaria é uma excelente fraternidade que oferece a seus membros a oportunidade de conhecer e fazer amizade com muitos outros homens afins. É uma chance dos homens se encontrarem uma ou duas vezes por mês, fazer uma boa refeição juntos e se conhecerem. É também um meio de proporcionar caridade àqueles que dela precisam. Pode ser um veículo para os homens aprenderem a se esforçar, alcançar objetivos, tornarem-se líderes e se sentirem mais à vontade conversando com um grupo. Pode ser tudo isso, mas a verdade é que existem outras organizações por aí que oferecem aos homens essas oportunidades. Esses grupos existem sem a necessidade de rituais e palestras que precisam ser memorizadas para serem realizadas, o que é ainda mais difícil, considerando o período de tempo em que a maioria deste trabalho é originário. Com isso em mente, porque continuamos participando da maçonaria? Porque aprendemos essas coisas com a maçonaria se existem outros clubes que também fazem ofertas semelhantes. A maçonaria não substitui a religião de alguém, mas certamente complementa seus ensinamentos para um homem. Nosso princípio é sustentado por fé, esperança e caridade. Os dois primeiros lidam exclusivamente com Deus. Aprendemos a honrar a Deus por todas as coisas. Tudo que fazemos começa e termina com a oração. O volume da lei sagrada é tão essencial que não podemos nos encontrar sem alguém aberto em nosso altar. A crença em Deus é um requisito a ser considerado para ser membro da maçonaria regular, e também é um marco imutável da fraternidade para seus membros continuarem acreditando. Sem essa crença, tudo o que fazemos, todas as lições ensinadas em nossos diplomas, torna-se frívolo. Também acreditamos que há mais em nós do que carne, osso ou instintos de sobrevivência primordiais. Existe uma centelha divina dentro de nós que é eterna e está ligada a outra existência. Somos criaturas únicas na natureza. Temos a capacidade de sonhar, contemplar e resolver problemas complexos. Essas características nos separam do resto do reino animal, mas isso não significa que não temos instintos animalescos. Os animais agem sobre esses instintos sem pensar ou considerar as consequências de suas ações, na maior parte. O homem também pode agir com base nesses instintos, ou mais precisamente, em suas paixões. Para superar isso, sintonizamos nosso lado espiritual, onde aprendemos a pensar antes de agir, a fazer as coisas para o bem e não para o nosso próprio prazer. O mais importante, agir de uma maneira que tente aperfeiçoar nossa alma para nos tornarmos dignos do reino de Deus. Essa consciência e aprimoramento dessa alma dentro de nós é o homem que opera em sua forma mais elevada, aquela que está ciente de sua centelha divina espiritual e que é necessário trabalho para devolvê-la à sua fonte divina. Também aprendemos como devemos interagir uns com os outros e com o mundo em geral. Aprendemos que a caridade vai além do alívio financeiro ou da ajuda aos necessitados. Aprendemos que a caridade é amor e afeto fraternal incondicional por toda a humanidade, independentemente da raça, credo, religião ou posição social e financeira. Aprendemos que todos devem ser tratados da mesma maneira. Podemos discordar de uma pessoa em várias coisas, mas ainda devemos amá-la como um dos filhos de Deus. Essa talvez seja a coisa mais difícil para nós, como maçons, e especialmente a própria humanidade, aplicar-se às nossas vidas diárias. Os símbolos, palestras e ensinamentos estão lá para nós como um lembrete constante. Aprendemos outras virtudes além das mencionadas acima para nos ajudar em nossas vidas diárias. Aprendemos a ter coragem, ou a coragem de fazer a coisa certa, mesmo que haja uma pressão esmagadora para fazer o oposto, ou ir com a multidão.
A prudência nos ensina que nunca devemos agir precipitadamente ou emocionalmente, mas devemos reagir ou falar apenas após cuidadoso pensamento e introspecção. A temperança nos diz para não exagerarmos em nada que possa nos levar a um caminho de mau comportamento. Isso não se aplica apenas a coisas como álcool, excessos ou palavrões, mas talvez qualquer ação que possa ser exagerada. Finalmente, a justiça nos ensina a recompensar ou punir aqueles com base apenas em suas ações ou palavras, não em nenhuma noção ou preconceito preconcebido, e que todos devem ser tratados igualmente com essas virtudes. Aprendemos os valores da paciência e perseverança. Da mesma forma que passar os graus leva tempo, o mesmo acontece com a melhoria de nós mesmos. A palestra da escadaria simboliza nossa busca ao longo da vida do conhecimento. Não podemos ver para onde estamos indo, e devemos ser pacientes ao subirmos. O trabalho nunca termina verdadeiramente para nós até o dia em que morrermos. Também devemos perseverar. Durante o curso de nossas viagens, encontraremos constantemente obstáculos que bloqueiam o nosso caminho. Se o caminho fosse fácil, nunca obteríamos realmente melhorias através de nosso trabalho. Devemos sempre permanecer dignos de mais luz. A perseverança também é ensinada na história do Master Builder, que manteve sua integridade e seguiu em frente, apesar dos obstáculos que enfrentou. Por fim, aprendemos que, apesar de nossos melhores esforços, não receberemos a palavra divina, a verdade, até que a luz desta vida seja extinta. A maçonaria se destaca de outras organizações por causa da experiência iniciática compartilhada de nosso ritual. Suplementa os ensinamentos bíblicos para um homem e serve como um lembrete de que sempre estamos trabalhando em direção à perfeição. A perfeição nesta vida não é alcançável, mas ainda é um esforço que vale a pena, porque o homem melhora à medida que trabalha em direção à perfeição. Praticar nossos ensinamentos e viver de acordo com o exemplo deles nos torna mais dignos de receber a luz de Deus. A palestra efraimita nos ensina que a luz de Deus pode ser dada a nós, mas devemos ser dignos de recebê-la ou compreendê-la. É um alimento espiritual de abundância, mas precisamos nos tornar capazes de internalizá-lo. A maçonaria nos ensina a sempre buscar esses trabalhos para nosso próprio aperfeiçoamento. A maçonaria pode significar coisas diferentes para diferentes irmãos. Para alguns, pode significar todas essas coisas. Embora seja ótimo ter uma saída para a reunião social, o desempenho da caridade e o dever através da administração da fraternidade, nunca devemos desconsiderar os ensinamentos que nosso ritual nos abre. Esta é a luz da maçonaria e, para aqueles que podem internalizar essas lições e torná-las parte de sua vida e prática diárias, o autoaperfeiçoamento é uma consequência inevitável. Quanto mais nós, como maçons, podemos fazer isso, mais nossas lojas e grandes lojas podem melhorar, mais podemos atrair homens para a fraternidade procurando a mesma coisa e, por fim, mais podemos melhorar nossas comunidades e a sociedade como um todo. Fiat Lux, irmãos. Esta é a luz da maçonaria e, para aqueles que podem internalizar essas lições e torná-las parte de sua vida e prática diárias, o autoaperfeiçoamento é uma consequência inevitável. Quanto mais nós, como maçons, podemos fazer isso, mais nossas lojas e grandes lojas podem melhorar, mais podemos atrair homens para a fraternidade procurando a mesma coisa e, por fim, mais podemos melhorar nossas comunidades e a sociedade como um todo. Fiat Lux, irmãos. Esta é a luz da maçonaria e, para aqueles que podem internalizar essas lições e torná-las parte de sua vida e prática diárias, o autoaperfeiçoamento é uma consequência inevitável.
Quanto mais nós, como maçons, podemos fazer isso, mais nossas lojas e grandes lojas podem melhorar, mais podemos atrair homens para a fraternidade procurando a mesma coisa e, por fim, mais podemos melhorar nossas comunidades e a sociedade como um todo. Fiat Lux, irmãos. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.